Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu faço para manter a organização dos meus armários aqui da cozinha. Lembrando que eu tenho aqui um armário baixo, né, que fica logo abaixo da nossa bancada da pia, onde ele tem 4 gavetas e 2 portas, né? O armário aéreo, ele tem 3 portas dessa basculhante e tem também essas 2 portas, né, estilo janela. E aí a gente tem um total aqui de 1, 2, 3, 4, né, entradas de armários. São 4, né, tipo nichos de armário na parte aérea. E também tem ali o nicho onde fica o nosso aparelho de micro-ondas. Na parede que fica do outro lado aqui da cozinha, né, a parede que divide a nossa sala da cozinha, eu tenho essa parede e logo na parte de cima, né, na parte aérea, eu fiz esse nicho aberto, né, esse nicho vazado, aonde eu coloco os meus eletrodomésticos, alguns eletrodomésticos. E nessa parte aqui, do lado da parede que divide a sala da cozinha, eu fiz o nosso móvel, que é o móvel onde eu uso como balcão, né, aparador, e também despensa, que eu já mostrei para vocês num outro vídeo. Eu vou abrir agora a gaveta, vou abrir a primeira gaveta e vou mostrar para vocês. Aqui na nossa primeira gaveta, ela é a única que tem essa divisória, né, que veio já com o móvel planejado. E aí eu guardo alguns talheres, que são os talheres que a gente utiliza no dia a dia. Então aqui eu guardo os utensílios maiores, né, concha, tesoura, cortador de pizza, faca maior. E aí eu guardo nesse cantinho aqui. E cortador de bolo também. Nessa separação aqui, essa divisória, eu guardo as facas. Essa aqui, mais compridinha, eu coloco as colheres de sopa e os garfos. Nesse outro nichozinho, essa outra divisão, eu coloco essas colheres de sobremesa, colher de café, essas espátulazinhas. E aqui eu boto também esses prendedores, né, para utensílios, né, quando a gente abre, né, algum alimento e que ainda sobra algo dentro do pacote, eu utilizo esses prendedores para fechar a boca do pacote. Então essa é a organização que eu fiz na nossa primeira gaveta. A nossa segunda gaveta, pessoal, eu comprei, já até havia mostrado para vocês, esses organizadores de gaveta, comprei na loja O Amigão. E aí eles são de material de plástico, né? Um plástico bem resistente, durinho. E aí eu coloquei aqui, esse maior, eu coloquei os nossos talheres que eu uso para mesa posta. E tem os dourados e tem esse outro conjunto também branquinho. Coloquei aqui amolador de faca, esse amassador de batatas. E aí coloquei nesse organizador maior. Esse outro organizador mais fininho, eu coloquei esse meu pegador de bambu e alguns rachis longos que eu tenho. Esse outro eu coloquei o nosso espremedor de limão, tem também pegador, né, esse de inox, e tem um abridor de vinhos, né, saca-rolha, e esse cortador aqui de legumes e descascador, né, de legumes e frutas. E aí assim ficou a organização da minha segunda gaveta. Aqui, pessoal, a nossa terceira gaveta, eu coloquei esse organizador com tampa, onde eu guardo todos os meus talheres que tem do jogo que eu ganhei de casamento, que é aquele jogo de inox da Tramontina. Só que ele é um jogo que vem, acho que 90 peças. É um jogo bem completo, bem grande. E como a gente não utiliza todos, né, porque somos só em 3 aqui em casa,
E mesmo quando a gente recebe visitas, não tem uma quantidade grande assim para que tenha necessidade de utilizar todos os talheres. Então eu deixo guardado nesse organizador com tampa. Aí eu separei, ele tem umas divisórias, aí eu separei e coloquei aqui dentro. Em cima aqui eu tenho essa base que é da nossa chaleira elétrica, essa peneira, né, esse coador, e esse ralador, né, manual. Aí eu coloco aqui em cima. Nesse outro aqui, que é um organizador desse que eu comprei no Amigão, que é de plástico, eu deixo os cabos das nossas panelas elétricas. Eu não guardo a panela com o cabo, porque acaba que ocupa mais espaço, né? Com o cabo fica difícil para guardar, então eu prefiro tirar o cabo, assim como eu tiro a base da chaleira, e deixo guardado aqui na gaveta. Aí eu deixei aqui os cabos, né? Esse carregador aqui é da nossa bomba de galão de água, né? Aí eu deixo aqui também. E aqui são aquelas touquinhas que eu uso para poder tapar alguma vasilha que estiver com alguma coisa dentro, para não pousar nenhum tipo de bicho. Aí eu tapo com esse plástico, né? Que é tipo uma touquinha, parece uma touquinha de banho. E para poder deixar tipo marinando num tempero, por exemplo. E assim ficou a nossa organização da terceira gaveta. E a nossa quarta e última gaveta eu uso para guardar os meus panos de pratos. Esses paninhos aqui que são para limpeza, né? E embaixo tem aqueles caminhos de mesa. Eu guardo aqui os suplás que são de panos. Também guardo aqui nessa gaveta. Aí eu dobro direitinho. O que fica mais profundo aqui no cantinho são os panos que são novinhos. E esses daqui são os que são um pouquinho mais velhinhos, né? Que já estão sendo utilizados com mais frequência. Aqui os paninhos de limpeza. A gaveta, elas não são largas, mas dobrando direitinho, organizando certinho, a gente consegue otimizar o espaço e fazer um bom uso dele. E essa ficou a organização da minha quarta e última gaveta. Então, dando continuidade, pessoal, vou mostrar pra vocês agora essas duas portas que eu tenho aqui ao lado das gavetas, né? Que fica nesse armário abaixo da nossa pia. A gente tem essas duas portas. E é o armário que eu uso como alheneiro, guardo alguns pratos. Eu estive no Amigão, pessoal, essa semana. Na semana passada, quer dizer, né? Segunda semana de março. Eu até encontrei uma seguidora. E eu agora não estou conseguindo me recordar do nome dela. Ela foi bem simpática. Foi a primeira vez que eu encontrei uma seguidora e fiquei até um pouco sem graça. E eu encontrei, ela falou que gosta bastante do canal, que ela assiste, a mãe dela também. Quero deixar aqui um beijo pra ela, tá? Eu não tô me recordando do seu nome agora, mas saiba que eu fiquei muito feliz de te encontrar lá. Eu fiquei um pouco sem jeito assim, mas eu gostei bastante de ter te encontrado, tá? E eu fiquei muito grata que você e sua mãe acompanham meu canal. Então, pessoal, nesse dia que eu fui até o shopping, eu fui até a loja Amigão, e eu encontrei umas lâmpadas de LED, dessas que você coloca pilha e ela vem com uma fita 3M para você colar. E aí eu comprei para colocar aqui no armário. Olha que bacana. A gente aperta o botãozinho, consegue acender ela e você consegue ver melhor, né, o que tem no seu armário, até na parte mais profunda. Aí eu coloquei uma na parte de cima e outra na prateleira da parte de baixo. Esse armário eu forrei com esse paninho, né? Pra que não fique sendo danificado, arranhado, né? Quando a gente arrasta a panela ou alguma outra coisa que esteja guardada no armário. Aí eu forrei com esse paninho. Eu não consegui comprar da mesma cor porque não tinha. Então eu comprei um azul e um cinza. Aqui no fundo, nessa parte de baixo, no meu canto direito, eu guardo lá no cantinho as minhas duas tábuas, uma de vidro e uma de bambu. Aí aqui eu tenho a minha jarra, dessa de bico de jaca, né? Lá no fundo eu tenho o secador de saladas, uma forma de pudim, esse jarrozinho que é para poder medir, né? Medidor. Lá ao lado do nosso secador de saladas eu tenho os utensílios do meu multiprocessador, né? O copo
e as facas, né, que eu uso para processar. Aí eu deixo ali no cantinho. Lá no fundo eu tenho duas assadeiras. Tenho também uma travessa dessas de baixelas, né, de inox, que eu coloquei ali. E tem uma tábua petisqueira para queijos. Aí coloquei aqui também no cantinho. Aqui eu tenho esse organizador de copos, e aí eu coloco os copos aqui. E eu comprei essa torrezinha, né, que é um organizador de pratos, que eu coloco os pratos que a gente utiliza no dia a dia, né? Aí eu deixo aqui alguns pratos já à mão, prato raso, prato de sobremesa e os pires. Aí eu já deixo aqui. Aí é assim que eu deixo a organização desse armário que fica abaixo da pia, o da parte de baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês a prateleira da parte de cima. Nessa parte de cima, né, a gente tem aqui nesse armário que eu fico com ele abaixo da pia, a parte de baixo que eu já mostrei pra vocês, né. Esqueci de falar também sobre esses supplies, os meus supplies redondos, eu também guardo aqui dentro. Então na parte de cima, a gente tem a parte que eu faço como paneleiro. Aí aqui eu guardo o meu conjunto de panelas. Eu coloco uma embaixo e outra em cima, né? Ali no fundo eu comprei um organizador de tampas, e aí eu coloco as tampas encaixadas. Aqui a minha leiteira. Aí nesse cantinho eu deixei esses dois potes que eu utilizo para guardar alguma coisa, né, que sobra, alguma frutinha que seja uma quantidade menor. Então, eu deixei ele aqui na parte de baixo. Esses dois bowls aqui que eu utilizo quando eu tô cortando, né, pra fazer o mise en place na hora de fazer a comida. Eu uso eles. O meu triturador, né, multiprocessador manual. E lá no cantinho eu guardo umas canecas que a gente tem. Aí assim ficou, né, essa parte de cima aqui do armário. Aí aqui, mostrar pra vocês a visão geral aqui desse armário, como ele fica, né? As lâmpadazinhas, a gente aperta aqui, ó, vem um botãozinho, aí apaga. Ótima aquisição, adorei, pessoal. Aí todas as portas, elas têm amortecedores, né? Então, a gente colocou amortecedor nas portas. E assim ficou essa parte do armário, na parte de baixo aqui, a pia. As gavetas e o meu paneleiro. Aí aqui na pia, vocês já estão acostumados, né? Eu tenho o meu escorredor de pratos e copos. Aqui o escorredor de talheres. Aí eu coloquei esse porta-utensílios, né, que fica preso na parede, com meus utensílios de cozinha. Ali o porta-detergente. Essa folha imitando costela de Adão, que é de madeira pinos, que eu uso para colocar azeite no azeiteiros, né? O vinagre, o meu saleiro e o moedor de pimentas, que fica aqui na nossa pia, né? Nossa bancada. O meu porta-esponjas, né? Que eu deixo aqui. Ele é preso, né, pela ventosa. Aí eu deixo aqui dentro da nossa cuba. Aqui ao lado é o nosso fogão. Aí dentro do fogão eu também guardo algumas coisas, pessoal. Quem nunca, né? A gente que tem apartamento pequeno sabe que é difícil, né? Não tem tanto espaço. Aí eu guardo aqui as minhas travessas, meus bowls de inox, a minha frigideira maior e assadeiras e essas baixelas, né, de inox. Eu guardo aqui no meu forno. Agora os armários aéreos, eu vou pedir pro meu marido, na gravação, aqui no vídeo, colocar na tela para vocês o tamanho dos armários, né? Aí nesse primeiro armário, nessa porta basculante, eu coloquei a nossa batedeira, né? Esse escorredor que eu utilizo para higienizar frutas e legumes. Coloquei também o nosso porta-facas, né? Esse faqueiro que eu tenho, da Tramontina.
E aí, esse primeiro armário eu organizo dessa forma. Essa segunda porta, a gente tem duas prateleiras, na verdade são três, né? São duas prateleiras que fazem a divisão de 3 nichos nesse armário aéreo. O primeiro nicho, lá em cima, eu guardo os meus potes, esses Tupperwares, né, de plástico. Os potes de plástico eu guardo lá em cima. Aí tem uma tigela também que é de plástico. E a minha queijeira também tá ali. E aí esse primeiro nicho eu faço essa organização. Eu sempre gosto de guardar os potes já com as suas respectivas tampas, para não correr o risco de ficar sumindo, a gente não saber aonde está a tampa do pote. Então eu utilizo, lavo, guardo sempre com a própria tampa de cada pote. E aí assim fica essa organização desse primeiro nicho. O segundo nicho, eu guardo as nossas travessas de vidro, né? Eu tenho esses que parece Marinex, né? De tampa, é Marinex com tampa. Esses outros também, quadradinhos. E aí todos os meus potes que são de vidro, eu guardo nesse segundo nicho. O terceiro, eu guardo as nossas taças e também essas taças de sobremesa. Aí aqui, nesse canto esquerdo, tem as taças de sobremesa. Aí em seguida vem as nossas taças de champanhe. Depois o conjunto de taças de vinho. E no cantinho as nossas taças, né? Essa em azul são as nossas taças que servem para água, suco, refrigerante. E aí assim fica a organização desse terceiro nicho. E esse armário fica organizado dessa forma: os potes de plástico, os de vidro e as nossas taças. Esse terceiro armário eu guardo nesse cantinho do lado esquerdo. Eu coloco as minhas marmitas, né? Os potes que são de marmitas eu guardo aqui nesse cantinho do lado esquerdo, aqui. E do lado direito eu tenho esse organizador de pratos. E aí os pratos que são no meu jogo, né, de pratos que eu ganhei de casamento e outros que eu fui comprando, eu guardo nesse organizador de pratos aqui dentro desse armário. Aí esse outro armário, então, a gente tem essa organização aqui. E logo abaixo, né, do armário fica esse nicho onde fica o nosso micro-ondas. E a organização do nosso último armário aqui, dessa parede, né, aéreo, eu coloco a minha panela de pressão elétrica. E nesse cantinho tem a cestinha da panela de arroz, que é para poder cozinhar legumes, e a tampa dos meus organizadores de armário, que também serve como organizador de geladeira. E aí eu coloquei aqui nesse armário para ficar guardado, organizado direitinho. Aí embaixo dessa porta, né, desse último nicho, a gente tem o meu depurador e embaixo dele fica o nosso fogão. Então, pessoal, essa foi a parte, né, dos meus armários aéreos. Eu mostrei para vocês cada um deles aberto e como eu faço a organização de cada. Só ficou faltando então mostrar para vocês, né, um pouco mais de detalhes. Esse armário, né, que é um nicho vazado, que é onde eu coloco os meus utensílios, né, os meus eletrodomésticos. Aí eu coloco a panela de arroz, a airfry, o nosso multiprocessador, né, que tá com um copo do liquidificador, a chaleira elétrica e a nossa sanduicheira elétrica também. Aí assim fica a organização desse nicho, né, onde eu guardo os meus eletrodomésticos. E é isso, gente. Essa é a nossa cozinha, né?
pequena, mas o que a gente pode otimizar de espaço, né? A gente otimizou. Vocês já viram outras vezes ela aqui no canal. E hoje, nesse vídeo, eu quis mostrar com um pouquinho mais de detalhes para vocês. E esse foi o nosso vídeo de... Tá? E não se esqueça. E que vai gostar de